minutos, que vai falar um pouquinho sobre esta transição que nós vivemos entre as gerações. Depois eu vou explicar melhor para os irmãos. Tem muitos vídeos, eu mesmo postei vários na rede social, nos grupos, né, que nós temos internos da igreja, no WhatsApp e tudo mais. Vídeos maiores, com 10 minutos, com 15 minutos. Esse é bem curtinho, são 2 ou 3 minutos para a gente fazer uma introdução a esse tema, os irmãos vão entender. E depois, quando nós formos aplicar a palavra de Deus, ela possa ser bem incisiva a estas questões. Vejamos. Você já ouviu falar de Baby Boomers, geração X e geração Y? Pois saiba que o relacionamento dessas gerações no local de trabalho é um grande desafio para as empresas. E para lidar com isso, é preciso conhecer um pouco melhor a história de cada uma delas. Com a volta dos soldados para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento no índice de natalidade em diversos países. Essa explosão de bebês deu origem à geração Baby Boomers. Entre as décadas de 50 e 60, os primeiros Baby Boomers chegaram à adolescência e começaram a revolucionar o mundo. No Brasil, lutaram contra a ditadura. Mudaram os costumes, os comportamentos e os valores da época. Foram a geração da jovem guarda do tropicalismo e do rock and roll. No meio corporativo, seu principal objetivo era construir uma carreira sólida, buscando principalmente uma segurança profissional. Fazia todo sentido vestir a camisa da empresa, pois sabiam que o esforço diário garantiria o sustento da família e seria recompensado no final, mesmo que demorasse um pouco. Nas décadas de 60 e 70, os Baby Boomers já haviam causado uma grande mudança no mundo e, naturalmente, tiveram seus próprios bebês. Mas o que esperar dessa próxima geração? Seriam capazes de dar continuidade a toda aquela revolução? Devido a esse mistério, essa geração foi denominada de Geração X. Cresceram em pleno regime militar e se tornaram jovens ainda na década de 80, quando assistiram às diretas já, pintaram o rosto em forma de protesto e viram a tecnologia entrar de vez em suas casas. A geração X redefiniu a relação entre trabalho e recompensa, buscando rápido crescimento profissional. Em meio a toda essa competitividade, o trabalho tornou-se uma guerra e ganhava quem chegasse o mais rápido a cargos de diretoria. Nos anos 80 e 90, em meio a grandes avanços tecnológicos, a internet abriu as portas do mundo para os jovens da geração Y. Isso fez com que suas identidades transcendessem o lugar de onde estavam, promovendo conexões com jovens de todo o planeta. Pensamentos, ideias e uma infinidade de conteúdos são compartilhados a todo momento em tempo real. Assim desenvolveram uma maneira não linear de pensar. São dinâmicos, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, pois para eles tudo pode estar junto e misturado. Eles agora representam uma nova força de trabalho. Cargos e hierarquias perderam força, porém possuem grandes aspirações. Querem cada vez mais escolher uma carreira que esteja acompanhada de prazer, estar envolvidos e participar de todo o processo. Reconhecimento e crescimento profissional, nem que seja de degrau em degrau, mas não querem ficar estagnados, por isso ficam desmotivados facilmente quando o trabalho entra na rotina. Mas calma, não se assuste. Tenha certeza de uma coisa: o relacionamento dessas gerações, quando bem trabalhado, se transforma numa força poderosa. É como no futebol. Quando um time concilia a experiência e a juventude, forma-se uma equipe unida e vencedora. E quem ganha com isso é a empresa. Muito bem, gente. Esse filme foi feito pelo César, você viu. O foco dele é bem voltado para as questões trabalho, relacionamento profissional. E, na verdade, esses princípios a gente pode aplicar para qualquer outra área. Tá? O que a gente precisa compreender é que, na prática, nós já vivemos e sentimos esse conflito de gerações. Este é o nosso tema, é a ideia nossa, Millennials, conflito de gerações. Coloquei Millennials porque é o momento deles, né? São os que nós mais interagimos e estamos aprendendo a lidar e viver
a esta geração, a geração Y. Mas todos nós aqui viemos e fazemos parte de uma época, de uma geração. Existem muitas divisões, tá? Na verdade, as ciências humanas, vamos dizer assim, dividiram isso com o propósito de nos ajudar a compreender cada período, cada época, algumas características e tudo mais. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tabela, existem várias, né? Existem algumas pequenas variações entre uma tabela e outra, mas essa aqui é uma geralzona, assim, para a gente ter uma ideia. Você tem aqueles que nasceram na década de 50, né? No início, final dos anos 40, no meio dos anos 50, a geração Baby Boomers, que nós vimos aqui. Pós a guerra, muitos filhos, alguns aqui têm 7 irmãos. Isso foi um período da história, pós-guerra. É uma característica daquela época, uma série de nuances nós podemos observar desse grupo. Não é o nosso foco hoje. Filhos desta geração, nós chamamos a geração X, até os anos 80. Os que nasceram nesta geração. Eu sou geração X. Eles foram os primeiros contatos, né, com a informática, por exemplo. Quem é da geração X se lembra dos primeiros computadores, PC, Personal Computer. Computador é muito mais antigo, né? Não vou falar daqueles que eram de cartão, né? O Léo aqui conhece, a minha esposa trabalhou dentro de universidade, os primeiros computadores, eles já usavam lá dentro, trabalhava com cartão, né? Picado, é uma coisa bem diferente. Mas a nossa sociedade passou a ter acesso aqui, nesse período, anos 80, anos 90. Nós somos frutos dessa época, nascemos nesse período, tá? E experimentamos isso. Todo mundo lembra aqui do 386, né? Alguém lembra disso? Pentium 1, Pentium 2, né? Então, há uma diferença enorme. Dizem que o choque foi enorme, né? A geração Y são os filhos da geração X. Os meus filhos, né? São geração Y. E alguns já nasceram aqui em 2006, eles já chamam geração Z. E finalmente, quem teve filho depois de 2010, geração alfa, né? Então, enfim, é apenas uma forma de nós dividirmos para tentar entender um pouco essas gerações e os conflitos que existem entre uma e outra. Sempre houve conflito entre uma geração e outra, isso é fato. Não tem história. Todo mundo aqui mais antigo, quem está na casa aí dos 60, 70 anos, sabe que foi muito diferente a sua época do que a época dos seus pais. Só que o que nós percebemos, que conforme essa tabelinha vai avançando, o abismo tem sido maior entre uma geração e outra. E a dificuldade de nós compreendermos a geração seguinte está ficando cada vez maior. A velocidade tem sido assim astronômica. Meus queridos, eu digo assim, que os nossos avós, vamos pensar em coisas do dia a dia, né? E você vai ver como isso tem implicações na personalidade, na maneira de ser de cada geração. Os nossos avós, os meus avós pelo menos, tiveram a experiência de cozinhar em fogão a lenha. Quem aqui viu fogão a lenha, né? Quem conheceu o fogão a lenha? Gente, eu me lembro do fogão a lenha. Minha avó, aqueles caldeirões, né? Aquele tronco, ia devagar, entendeu? Aquela coisa. E era um perfil, era um estilo. Tudo naquela época, eles colhiam milho, né? Aí eles tinham que debulhar o milho, aí tinham que cozinhar, aí depois para fazer o bolo, né? Então era um ritmo de vida, um estilo de vida, que acabava se refletindo em tudo. Eles tinham paciência, tudo era lento, tudo era devagar, com muito sacrifício, né? E era no fogão a lenha, ia para o tanque, para o fogão a lenha. Aí os nossos pais, foram nossos avós, né? Os nossos pais já eram fogão a gás, né? Fogão a gás, já era diferente, né? Já tinha acendedor elétrico, né? Então começou diferente. A nossa geração já é micro-ondas, então a gente compra um negócio semi-pronto, entendeu? A geração dos nossos filhos, sabe o que é? iFood. Eles pegam o iPhone e apertam um botão, iFood. Você viu aquela propaganda na TV? Então assim, a diferença é enorme, gente. Nós estamos falando de fogão a lenha para iFood. Sabe aquela propaganda que tem na TV? Aperta um botão. Gente, eu mexi nos primeiros computadores PC, né, Personal Computer. Quando entrou a internet, alguém aqui conheceu uma coisa chamada internet de escada. Gente, que coisa louca era aquilo, né? E começa aquele barulho. Demorava aquele negócio. Vai tomar um café. Vai lá tomar um café.
Quando abria uma página lá de fora do país que tinha imagem, aí começava a abrir a imagem devagarzinho, assim, a imagem. Eles não têm noção do que é isso, entende? Demorava 15 minutos para você abrir, para você entrar, para navegar. Aí caía a ligação, aí alguém ligava, atrapalhava. Quando eu ia ligar para você, está ocupado, está dando ocupado, porque só tinha uma linha e era internet de escada. Uma outra época, eu vivi isso, eu acho que muitos aqui viveram isso. Internet de escada, gente, isso é uma loucura, né? Impensável hoje, nos dias de hoje, né? Agora, a coisa vai descendo, entende? Geração Y já começou a banda larga, entendeu? E nós já estamos entrando na fibra ótica e a coisa está avançando. Então, não há dúvida que essa geração Y, principalmente, é uma geração que eles são, característica deles, impacientes. Nós éramos mais impacientes que os nossos pais e os nossos avós, mas os nossos filhos são astronomicamente mais impacientes do que nós e os nossos antecessores. Então, o que acontece? O estilo de vida deles, tudo é mais rápido, tudo é automático, tudo é instantâneo, é o aqui e o agora. Isso vai formando, gente, uma maneira de ser, de pensar. Eles são impacientes com tudo, eles não sabem esperar, porque tudo é rápido, tudo automático. Nós fomos treinados no esperar, em pequenas coisas, em detalhes da vida. A tecnologia tem um poder de influência muito grande sobre nós, gente, não há dúvida. E essas gerações, elas sofrem, né, pressões, marcas muito fortes. E aí nós vemos uma geração hoje, especialmente a geração aqui entre a Y e a Alfa, que eles chamam de geração Z. É a geração mais, vamos dizer assim, informatizada, tecnológica, tudo automático, tudo para ontem. Eles são impacientes, eles têm características interessantes. Ninguém gosta de crítica, mas a nossa geração, os nossos filhos, os nossos adolescentes, geração Y, eles têm horror à crítica, eles são movidos a elogios, a motivação, eles têm que ter motivação para fazer as coisas. Aquele perfil do trabalho é muito interessante, vai mostrando como que é o jeito de cada um. Tem vantagens e desvantagens, viu, gente? Não estou aqui, né, pintando uma coisa, vantagens e desvantagens. Eu digo assim, que tem facilidades que dificultam e tem dificuldades que facilitam. Nós tínhamos dificuldades no passado que facilitavam, porque treinava a gente. Fazia cada um de nós sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais... E tem facilidades de hoje que dificultam. Tudo é para ontem, é já, aqui, agora, falta. E essa imersão de relacionamento virtual vai trazendo algumas anomalias. Sabemos disso também. Estamos vendo aí, durante essas semanas, o tal do jogo da baleia. Acho que todo mundo ouviu falar. Isso é antigo, né? Eu fui compartilhar com meus filhos. Não, pai, isso é velho já, isso é velho. Velho para eles é alguns meses atrás, é velho. Mas, desde o ano passado, 2016, nós tivemos casos bem complexos disso, só que veio à tona de novo, porque nós tivemos casos de suicídios lá na Rússia, nós tivemos um caso aqui no Objetivo, em São Carlos, temos aqui no Brasil, adolescentes já suicidaram. Então, assim, é um mundo, tá, que eles estão dentro de casa, dentro do quarto, na tela do computador, mas correm perigo tanto quanto se estivessem lá fora, às vezes até mais. Você sabe que esse jogo da baleia azul, na verdade, eles chamam grupos, tem um termo técnico que a polícia está usando, grupos de morte, né? Só que eles começam o jogo, entende? Atingindo as pessoas nos seus pontos fracos e desafiando esses adolescentes, tá? Para assim, você vai vencer os seus medos, tá? Para enfrentar a vida. E geralmente quem entra nesses grupos são pessoas que já têm uma predisposição para essas coisas, pessoas deprimidas, pessoas que estão enfrentando alguma crise e vem algum tipo de propaganda nessa linha e entra. E o que acontece? São 50 desafios e os primeiros desafios têm esse propósito, você vai vencer Uma das perguntas é essa: qual o seu maior medo? De altura. Então é o seguinte, para vencer esse medo, você vai ter que andar na beira de uma marquise, lá no topo de um prédio, tirar foto e mandar. Por isso que a gente vê muito isso na internet. Geralmente as pessoas têm medo de altura, têm medo de escuro. Só que no meio desse jogo vai entrando uma manipulação. É gente que entende de psicologia. Por exemplo, passar não sei quantos dias, dezenas de horas,
ouvindo músicas melancólicas, psicodélicas, sem dormir. A pessoa já vai virando um zumbi e facilmente manipulável. E a gente sabe que, todo mundo já ouviu, o jornal não para de falar, que a 50ª etapa é o suicídio. E depois já entra a questão de ameaça, quando a pessoa já está totalmente dominada, controlada virtualmente, virtualmente. Sem dormir direito, sem discernimento, sem entender o que está acontecendo. Ela quer sair, óbvio, desse negócio, mas já começam a ameaçar a família, os pais, e a pessoa acaba cometendo suicídio. É óbvio que a gente sabe que, nesses casos, são pessoas que já têm uma predisposição, né? Já têm uma tendência. Mas olha aí o alerta que nós temos. Esse mundo virtual entrando dentro da nossa casa e levando nossos filhos ao suicídio. Quando não suicídio, uma série de outras coisas tem acontecido e a gente vive esse desafio. Eu não tenho dúvida, e eu tenho que destacar, meus queridos, que esta geração tem características peculiares, tá? Eles são muito dinâmicos, eles trocam fácil, sabe? Eles mudam muito fácil. Nós, nossa geração e os nossos pais, nossa avós, cada vez, quanto mais para trás, mais dificuldade eles tinham de mudança. Essa geração muda muito rápido. Eles buscam a sensação, o prazer. Se aquele emprego não estiver dando prazer, apertou um pouquinho demais, eles mudam de emprego. Rápido, como quem troca de roupa. Né? E a gente observa pontos negativos e pontos positivos. Essa tendência de mudança é interessante. A tolerância para conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente, que são de estilo diferente, de tribos diferentes, muito mais do que nós, do que a minha geração, do que a anterior. Então tem pontos positivos e negativos. Mas o que eu posso dizer? Características peculiares. Eles vão enfrentar diversidades e enfermidades emocionais que nós e nossos pais não enfrentaram. Com certeza. O isolacionismo que eles estão vivendo, fechados dentro do mundo virtual, essa confusão entre o mundo real e o mundo virtual. Eles vão ter lutas que nós não tivemos, tá? Na nossa internetzinha de escada, porque já éramos até um certo ponto um pouco maduros quando tivemos acesso a tudo isso. Hoje uma criança de 5, 6 anos tem smartphone, entendeu? Já entra na internet, vê vídeo no YouTube e tudo mais. Olha o desafio que os pais têm de acompanhar tudo isso. Eu não vou dizer o que é certo e errado aqui. O ponto é, o desafio existe. Muito cuidado. Mas, aí vem um ponto. Tem princípios que ultrapassam tempos e épocas. Estão além, meus irmãos, de mudanças sociais e culturais. Eles sempre existiram e sempre continuarão a existir. Esse gancho que eu estou fazendo de toda essa realidade que nós estamos vivendo no dia a dia, que acaba afetando o nosso relacionamento com os nossos filhos, a dificuldade que a gente tem, um mundo muito diferente do nosso, né? Mas a princípio, gente, que aqui, olha, para os pais, para os jovens, aqueles que têm filhos pequenos, deixa eu falar, filho pequeno a gente nem sabe o que vai ser, viu? Porque, deixa eu voltar essa tabelinha aqui. Você sabe por que geração X? Porque era o X da questão, ninguém sabia o que ia ser. Não é porque tem uma sequência alfabética, não. Simplesmente porque eles não sabiam o que ia ser a descendência dos baby boomers. Então, o que aconteceu? Geração X. Aí depois da XY, W, Z, agora 2010 para frente, alfa, provavelmente vai ser beta, gama, não sabemos. Nós não sabemos que mundo que eles irão crescer, não sabemos. Os nossos filhinhos aí de, quantos anos eles já estão? 9 meses, meu Deus, né? Daqui a 17 anos, nós estamos em 2017, mas 17 dá quanto? 34? Ele vai ter 17 anos em 2034. Você já imaginou o que é isso, gente? 17 anos. Esse bebezinho aqui deve ter uns 2 meses, 3 meses, né? 20 dias, gente, já está aqui na igreja, meu Deus. Que maravilha, né? Na nossa época, ficava não sei quantos meses trancado em casa, enrolava num pano, eram umas coisas, né? Muito diferente, muito moderno, né? Um outro mundo, gente. Imagina essa criança vai estar com 17, 18 anos, em 2035, perto de 2040. A metade de nós não vai estar aqui mais, gente, desse mundo. A gente sabe disso. Pela lógica, daqui 40, 50 anos, quem já tem os 40, 50, a não sei se você quer ver mais de 100, né? Se Deus permitir. O fato é que existem princípios que irão permanecer até 2035, quando eles fizerem 16, 17 anos. Aí, meus irmãos, a não observância desses princípios, não observar, só irá agravar a situação e trará maiores prejuízos para todos. Aí que vem um ponto que para mim é muito importante. Todo esse gancho leva... O que a Bíblia tem para nos dizer? Ela é atual? Tem algum princípio que é perene,
que pode nos ajudar a enfrentar os desafios do século XXI, da geração Y, XZ, que seja, alfa, beta, gama, milênios. Princípios imutáveis. Abre lá em Efésios, capítulo de número 6, a relação pais e filhos. Tem coisa que não pode mexer. A modernidade vem, a tecnologia vem. Se alguém puder, o pessoal do MC4 puder ligar lá a luzinha lá, depois desliga de novo, né? Só fazer essa leitura rapidinho. Efésios capítulo 6, verso de 1 a 4. Filhos, dirigido aos filhos primeiro, hein? Obedecei vossos pais no Senhor, diante do Senhor. Interessante esse ponto, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Veja bem, verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou repetir o início. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus, que Ele possa falar ao nosso coração, e a gente consiga aplicar a palavra de Deus à nossa época, ao nosso tempo. Oremos. Ó Deus, nós rogamos a Tua misericórdia, diante dos desafios que nos apresentam. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, todos aqui, ó Pai, que já casaram, têm seus filhos pequenos, pré-adolescentes, alguns entrando na adolescência, alguns jovens, alguns aqui já são avós e até bisavós. Ó Deus, que desafio, Senhor, temos pela frente. Capacita-nos, ó Deus, para aplicarmos esses princípios imutáveis aos nossos filhos. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para compreender a Tua palavra. Que ela faça sentido para nós, Senhor. Que possamos entender que este livro não é um livro ultrapassado, antiquado. É um livro de sabedoria eterna, de uma sabedoria inesgotável, aplicável em todas as épocas, em todos os tempos. Precisamos de sabedoria para interpretar e aplicar isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Abençoe essa juventude, Senhor. Que eles possam usufruir de todas as bênçãos, que são muitas, que o nosso tempo oferece, tantas facilidades, acesso a tantas coisas, que nós não tivemos, que nossos pais menos ainda, mas que eles possam ter discernimento, Senhor, daquilo que é bom, separar aquilo que vai lhes fazer mal, daquilo que irá lhes fazer bem, crivar, julgar, dê entendimento, sabedoria aos nossos filhos, nossos netos, e aos pais também, para que possamos orientá-los, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse desafio. Prepara o nosso coração para a meditação de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como sempre faço, gente, eu digo o seguinte: Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, se você quer ver se uma pregação, uma mensagem, ela é bíblica, reformada, ela tem que ter no mínimo 5 pontos. Cita o texto, introduz o texto, algum tema cotidiano, alguma coisa que aconteceu, faz o link, acabamos de fazer. Contextualiza, tá? Contextualiza, explica e aplica. Simples, 5 pontos. Se você vê esses 5 pontos, não é à toa que eu faço toda essa introdução, essa coisa errada toda. Isso aí, gente, a gente está introduzindo o tema. Cita o texto, contextualiza, explica e aplica. Cita, contextualiza, tá? Ilustra, contextualiza, explica e aplica. Nós vamos agora para a segunda etapa, terceira, né? Já introduzimos, citamos, e agora vamos contextualizar. Precisamos saber que livro nós estamos lendo. A Bíblia tem gêneros literários diferentes, cada livro, cada período. O propósito do autor é que determina o sentido do texto, não é o que eu acho que eu penso.
Nós não somos adeptos do relativismo, né? Cada um acha que... Não existe isso. Propósito do autor. Nós vamos ver aqui então, o cristianismo chegou em Éfeso, cidade de Éfeso, que recebeu a carta de Éfeso, tinha a igreja de Éfeso. Quando, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai deixar naquela cidade seus companheiros, Priscila e Áquila, isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, interessante aqui, capítulo 18, verso 18 em diante diz. Mas Paulo, eu fiz reticência, diminuí, acabei no telão, navegou para a Síria, ele ia indo para a Síria, leva em sua companhia Priscila e Áquila, chegando a Éfeso, os deixa ali, e despedindo-se, diz, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Então, quem fica lá? Ele vai ficar um tempo, vai ser implantado uma igreja, ele vai embora, e Priscila e Áquila, um casal, hein? Um casal aqui, que vai conduzir esse trabalho, missionários, levantar aquela igreja, edificar aquele trabalho. Muito bem. Lá pela terceira viagem missionária, Paulo permanece em Éfeso cerca de 2 anos, está registrado lá na palavra de Deus. Ele fica 2 anos com aquela igreja, edificando a igreja, orientando, a igreja começou a crescer. Cidadão Éfeso, viu gente? Cidadão, cheio de igrejas, de templos aos deuses pagãos daquela época. A Diana dos Éfesos, né? A gente vê isso lá em Atos. Uma cidade forte, uma cidade comercialmente muito interessante. Muita gente se converteu, a igreja cresceu. Paulo ficou 2 anos lá. Não é toda igreja que ele ficava 2 anos não, gente. Dedicando ali o seu tempo, instruindo aquele povo, capacitando, muitas almas se convertendo, as famílias. Pá. Na terceira viagem ele fica lá 2 anos, depois ele vai ser preso, é levado para Roma, prisão domiciliar, ele vai escrever muitas das suas cartas, são as cartas da prisão, são várias, que a gente vê aqui, cartas de Paulo, cartas da prisão. Lá no capítulo 3 de Éfeso você vai ver isso, né? Efésios, diz assim, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Ele está dirigindo a uma igreja feita de gentios, gentio é não judeu. Dirige essa carta dizendo que ele estava preso, prisão domiciliar, ele podia escrever cartas, a carta era levada à igreja de Éfeso, não só a igreja de Éfeso, mas muitas igrejas daquela região, geralmente elas eram lidas, tá? Publicamente durante o culto. Nós vamos receber aqui a carta apostólica. E ela simplesmente era lida. É tão clara, é tão autoexplicativa, que você pode ler na sua casa, poucos pontos você não vai entender, e provavelmente mais por uma questão cultural, né, das barreiras culturais que nós temos de quase 2000 anos atrás. Mas naquela época não tinha problema nenhum, era uma carta que um adolescente lia, uma criança entendia. E nessa carta então, capítulo 4, verso 1, mais uma vez, ele destaca, rogo-os, pois, eu, prisioneiro do Senhor, orientações, andeis de modo digno da vocação com que fosse chamados. Ela é considerada, então, uma carta universal, trata de princípios básicos para todas as igrejas, diferente da carta de Corinto, hein? Que trata de problemas bem pessoais, cita nomes, né? Pessoas que precisavam ser corrigidas, coisas que precisavam ser tratadas, né? Muito mais pessoal. Essa aqui é uma carta mais universal que a gente fala. Fala da unidade da igreja de Cristo, dos dons do Espírito Santo e da vida prática dentro e fora da igreja. É o ponto para nós aqui, vida prática. Rogo-vos, pois, prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno. Esse é o ponto interessante. Então ele vai trazer, a partir do capítulo 5 e 6, na verdade do 4, né, ele vai falar da vida dentro da igreja, do 5 e 6 já fora da igreja, na sociedade, ele vai trazer orientações muito práticas. É uma carta muito simples, autoexplicativa, leia na sua casa. Como que eu vivo uma vida digna, né? Andei de modo digno do meu chamado. Eu sou um cristão, eu sirvo a Cristo. Como que eu glorifico, eu honro a Cristo na minha vida, no dia a dia, nos meus relacionamentos familiares, sociais, porque a gente está puxando o gancho. Nós estamos funilando, tá vendo? Aí ele vai trazer uma lista aqui, ó. Eu vou andar de modo digno dentro da igreja, como? Obediente a Jesus no contexto de igreja, capítulo 4, verso número 1. Se você for lá no capítulo 4, ele vai falar da vida em comunidade. Que mais? Na sociedade, do verso 17 até o 5:20. Eu vou honrar a Cristo sendo obediente dentro do contexto da sociedade. Finalmente, no lar. Capítulo 5 até o 6:4. Acabamos de ler. Termina aqui o 6:4. Ele vai falar da vida do casal. Ele vai falar da vida do marido, esposa, pais e filhos. E finalmente ele fecha falando no trabalho. Vós, servos, como que eu vou testemunhar a Cristo?
obediente a Cristo no contexto profissional. Então aqui nós vamos linkar aqui, pinçar esse ponto, família e relação pais e filhos. Não vou falar de marido e mulher, nada disso aí. O ponto é isso: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vamos extrair do texto princípios universais, imutáveis, que se aplicam a todos, em qualquer cultura. Mexeu nisso, dá problema. Mexeu no princípio da... Pode mudar a sociedade, tecnologia. Gente, eu estou cada vez mais querendo saber do âmago, do coração do problema. Não estou preocupado com questões externas. Claro, quando a coisa ultrapassar os limites, eu não discuto aqui com jovens tatuagem. Vai devagar, não vai pôr na testa uma coisa, nada a ver, né? Vai devagar. Não discuto piercing, eu não escuto nada disso. Isso aí é besteira que tem pastor que gasta tempo com isso. Eu quero saber o coração, meu irmão. Estou mais preocupado de tratar do que está lá dentro do que exterior. Uso e costume, roupa, para. Nós vamos chegar no ponto, no âmago do problema. Nós queremos a essência. Você vai ver que esse texto fala muito forte nessa questão. Então vamos lá. Primeiro princípio tem a ver com os filhos em relação aos pais. Muito importante isso aqui. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Pesquisando sobre obedecer aos pais no Senhor, você vai ver várias situações diante do Senhor. Os servos, por exemplo, se você ler no capítulo seguinte, quando ele vai falar sobre a vida no contexto de trabalho, para você fazer as coisas como se fosse para o Senhor, não para os homens, com sinceridade do coração. Por quê? Os homens estão vendo o trabalho. O patrão vai embora, ou o meu supervisor vira as costas. Aí ele fala, não, como se fosse para o Senhor. A ideia clara aqui do texto de um filho, quando ele vai tratar dessa questão do relacionamento com o pai, mãe, se vai dar atenção ou não, ele tem que entender o que está em jogo aqui é o relacionamento dele com Deus, antes de tudo. No Senhor é coração. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Isso já vai chamando a nossa atenção para um problema profundo com os pais. Muitas vezes pais estão preocupados com questões exteriores. Mudança de estilo de roupa, de atitude. O coração que é o problema. E muitas vezes até o comportamento. Aparentemente ele está obedecendo, mas o coração não. A ideia aqui é muito mais profunda. É a ideia de alguém que diante de Deus, que conhece o meu coração. Então, entenda uma coisa, jovens, adolescentes. Deus estabeleceu esse princípio. E Paulo vai puxar o gancho, vai levar lá para o 5º mandamento. Peraí, 5º mandamento foi na época de Moisés. Alguém vai dizer, mas mudou a época. Paulo está vivendo outro contexto, grego-romano. A vida mudou. Paulo puxa o mandamento, que vem lá do 5º mandamento que Moisés, há milhares de anos, havia escrito. Paulo traz, continua válido. Passou 2000 anos, continua válido. É princípio. O 5º mandamento é o primeiro dos mandamentos, porque assim, você tem 10, né? De 1 a 4 diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Né? Não terá outros deuses diante de mim. Honra, guardar o dia do Senhor. Né? Deus. Do 5º em diante, o meu relacionamento com o próximo. E o primeiro dos mandamentos, o 5º em diante, é qual? Honra teu pai e a tua mãe. Essa questão aqui, meu querido, estabelece um princípio que vai ser aplicado em todas as esferas. É o relacionamento nosso com a autoridade. Isso é um problema. Foi para a minha geração, na minha adolescência, rebeldia, não queria acatar a autoridade, e está sendo para a nossa, só vai agravando. É um princípio. Esse princípio é claro. Resistir a uma autoridade, a Bíblia diz, você está resistindo a Deus. É um princípio. Se você começar a estudar a Bíblia, o princípio da autoridade, você vai entender que nós devemos acatar as orientações de uma autoridade, porque não há autoridade no mundo que não tenha sido colocada por Deus, e eu devo acatar as orientações de uma autoridade por temor a Deus. Isso começa onde? Pai e filho. A primeira noção de autoridade que o ser humano vai ter chama-se pai e mãe.
Se a gente conseguir superar essa arrebentação, vamos dizer assim, bênção, gente. Maravilha. Se a gente não resolver esse problema, profissionais do mercado de trabalho que têm dificuldade em relacionamento com a autoridade, no contexto de trabalho, pode ver mais profundo que é uma pessoa mal resolvida com a relação dos seus pais. Ele não consegue, ele tem dificuldade, ele vai carregar isso para o resto da sua vida. Qualquer estudo, uma anamnese que a gente vai fazer na vida da pessoa, ele vai ver que eu não tenho problema com meu pai. Ele vai transferir isso para todas as autoridades na sua vida. Autoridade espiritual, eu sei disso porque os maiores problemas que eu já tive com pessoas dentro do contexto de comunidade, eu ia a fundo, tinha problemas sérios, falta de perdão, coisas erradas que os pais fizeram lá atrás, abuso de autoridade e poder, isso se transfere, se arrasta para o resto da vida. É um momento único e especial que Deus coloca uma criança, para nós ensinarmos esse princípio de autoridade. Não é com abuso, gente. É uma autoridade amorosa, mas firme. Um amor e firmeza. Nós vamos estar ensinando para essas crianças que o mundo funciona dessa forma. E se o pai e a mãe que não ensina para a criança agora, você sabe, se a criança não... Aquelas frases, né? Frases de efeito, mas é fato. Se a gente não ensinar não para ela hoje, ela vai ouvir não lá. E vai ser muito mais difícil ela lidar. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em todos os relacionamentos profissionais, sociais. Não vai conseguir lidar com autoridade. É um princípio. Começa dentro de casa. Paulo vai buscar lá no 5º mandamento. Honra pai e mãe. Honrar, gente, é mais do que obedecer. Honrar envolve coração. Eu honro a Deus com o quê? Com o meu coração, primeiramente. A atitude externa é só um reflexo. Então isso pesa para os filhos e pesa para os pais. Eu não estou preocupado que o meu filho simplesmente faça o que eu estou mandando ele fazer. Eu estou preocupado que o coração dele esteja acatando isso, porque resistir a uma autoridade, se for feita com amor, com firmeza, com coerência, resistir isso é resistir a Deus. O problema dele está sendo com Deus, não comigo. E eu, como pai, tenho que estar preocupado com isso. E o meu filho tem que entender uma coisa. Quando ele peca contra mim, antes de tudo ele pecou contra Deus. Esse é um princípio básico. Eu poderia dizer que nesse princípio, quando ele continua dizendo que vá bem, seja longa vida sobre a terra, é um princípio que Deus criou para o nosso bem. Jovem, adolescente, eu vou contar uma coisa para você. Isso aqui vai ser determinante para o sucesso ou fracasso da sua vida. Isso não é opção. Isso é, sabe por quê? Porque Deus criou esses princípios primeiro para proteção. Essas regras que Deus criou não são para que Deus é um Deus chato, que está querendo me tolir, não quer me dar liberdade. Nós teremos liberdade debaixo da orientação, da proteção de Deus. Fora isso, gente, nós vamos nos dar mal. Proteção para ter uma vida longa, diz o texto sagrado. Que mais? Direção para ter um norte. E por fim, capacitação para nós enfrentarmos a vida. Deus coloca o pai e mãe como um princípio básico para que haja proteção, direção e capacitação para você enfrentar a vida. E olha, sugestão de leitura para você. Eu estou gostando, achando maravilhoso. Há muito tempo que eu tinha esse livro, já tinha tirado algumas lições. Pastoreando o Coração da Criança. Muito bom. Ted Tripp é uma das maiores autoridades, tá? Comportamento humano, cristão, teólogo, profundidade. Excelente. Eu vou usar aqui alguns princípios já com você, aplicando. Ele faz estudos bem profundos aqui em Efésios. Muito interessante a gente pensar nisso. Meu querido, então, esses princípios que Deus colocou para proteger, para dirigir e para capacitar. A gente diz assim que, é um termo que ele usa, ciclo de proteção. O filho que compreendeu, sacou esse princípio, ele vai entender o seguinte: enquanto eu estiver debaixo da orientação do meu pai, eu estou dentro de um círculo de proteção. Eu saí disso, eu saí desse círculo. O que pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer. Eu saí do círculo de proteção. Então não é porque, claro, tem outro lado dos pais. Calma, filho. Eu sei, tem pai que sufoca, tem pai que liga de 5 em 5 minutos, tem pai que não confia. Calma, esse é outro problema, vou falar com os pais. Agora, filho, vamos à primeira parte. É círculo de proteção. Deus criou isso para te proteger, porque Deus te ama. Porque Ele quer o teu bem.
Você precisa de proteção, de direção e ser capacitado para enfrentar a vida. Porque o mundo lá fora, meu irmão, não é papai e mamãe. A coisa é muito pior. E olha, a gente vai descobrir isso às vezes tarde demais. Há trancos e barrancos e às vezes com consequências irreversíveis. Eu sofri muito com isso na minha adolescência. Fui um filho rebelde, apanhei, mas sofri, comi, como diz aí, o pão que o diabo amassou. Deus teve misericórdia de eu voltar. Muitos amigos meus não voltaram. Não teve volta. Muitos não voltaram. Você sabe. Coisa que está acontecendo no mundo dos vícios, de coisas que acontecem, às vezes, irreversível. Quando volta, volta com sequelas. Eu tenho algumas sequelas. Tenho vários problemas. Problemas de disciplina que eu carrego a minha vida inteira, porque fui rebelde, não queria ouvir nada de ninguém, não tinha autoridade, saí de casa com 16, 17 anos, sofri o cão. Experimentei tudo que tinha que experimentar, fiz tudo que foi. Foi por Deus que eu não morri. Eu voltei para casa, depois de uns 2, 3 anos, fui lá para o norte, subi lá para o fim do mundo lá, magro, pele e osso, caquético, com a vida destruída, emocionalmente destruída. Várias vezes pensei em tirar minha vida. Eu saí do ciclo de proteção. Mesmo que a minha história foi dramática, tive um monte de problema, isso aí nós vamos tratar daqui a pouquinho. Filho, Deus criou esse mecanismo maravilhoso para o teu bem. Ouve teu pai e a tua mãe. É um princípio, está lá, vai ler lá Eclesiastes, Provérbios, sabedoria para a vida. Filho meu, ouve o mandamento do teu pai e tua mãe. Isso é muito antigo, gente, desde que o homem existe. E quem criou isso foi Deus, para proteção, para direção e para capacitação. Às vezes é chato ouvir orientação. E às vezes a gente leva uns choques, né? Eu me lembro de uma história que os 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, foram jogar bola num estacionamento de uma fábrica e tal, era proibido estar lá, eles foram lá jogar, aquele negócio todo. Aí um grupinho mais velho apareceu, jogaram uma pedra lá na vidraça, quebra a vidraça, uma ilustração aqui pra gente. Saem todo mundo correndo, vai dar problema, vai para casa. Os pais ficam sabendo, aí o pai e a mãe dizem, você não vai mais jogar bola. Moleque, né? Não vai mais entrar lá que vai dar problema. Passam algumas semanas, a molecada vai lá de novo na casa do menino, aperta a campanha, vamos lá jogar bola. Não, sua mãe nem vai ficar sabendo. Aquela história, todo mundo já viveu isso, né? Sua mãe nem vai ficar sabendo. Aí o menino mais novo, bobinho, né? Vai na onda. O mais velho vai, o mais novo também. Ele chega perto da fábrica, tem a tela lá enorme para subir, e os moleques começam a subir a tela. E o mais novo olhando. E ele lembrou desse princípio. Para que tenha vida longa. E aí o menininho mais novo falava para o irmão mais velho, ô irmão, você realmente não quer viver muito tempo mesmo não, né? Aí os amigos, você é louco? O que vai acontecer? Você acha que o pai vai me matar só porque eu vim jogar bola? Aí ele falou assim, não, porque colocaram uma cerca elétrica aí, ó, de ponta a ponta ali, ó, eu estou vendo lá, ó. E aí na hora que o menininho, pô, uma ilustração boba, infantil, pensa no ciclo de proteção que Deus fez. Pensa que Deus pode estar dizendo para você, jovem, adolescente, olha, através dos teus pais, não vai nessa, sai fora. Deus pode estar dizendo para você. E não ouvir seus pais, em alguns casos, eu sei que tem pai que sufoca, eu vou chegar lá. Alguns casos pode ser uma voz de Deus na sua vida que você está dizendo não e vai sofrer consequências. Tem inúmeras ilustrações para contar, que eu vivi e vi coisas acontecerem, porque os filhos realmente saíram do círculo de proteção. Todo mundo aqui deve ter história para contar e para ouvir. Deus estabeleceu isso, é um princípio. Eu sei que não é fácil, a coisa mais chata do mundo é você estar num sinal e você vê o carro da frente para, vermelho, aí você tem que esperar 2 minutos, está com pressa, e aí depois abre o sinal verde, o da frente não sai, enrola, e o terceiro para de novo, você pega o sinal de novo. Sabe? É sinal. Mas às vezes a gente avançar sinal pode custar muito mais caro de 2 minutos. A multa é mais cara, bater o carro é mais caro o seguro, e às vezes ficar 2 meses no hospital pode ser mais caro. Então, por causa de 2 minutos, a gente paga um preço altíssimo, simplesmente porque avançamos um sinal. Limites que Deus criou, círculo de proteção para o nosso próprio bem. E a gente quer liberdade, eu sei que é isso. Mas, nossa, o que eu queria era liberdade. Foi bem longe. Fui morar com a minha avó no Rio, depois fui com os parentes para Brasília, depois fui subindo até lá quase indo para
outro país, tem o norte lá, Pará. Fui parar lá, longe, liberdade. Me escravizei num monte de coisa errada. Eu penso num trem. Uma ilustração que Ted Tripp fala que eu acho assim muito boa e aplicável. Um trem, toneladas de ferro. Pesado. Mas enquanto ele está preso no trilho, ele anda rápido. E ele chega. Tira do trilho para você ver. São princípios que Deus estabeleceu para que você, jovem, adolescente, vá longe e chegue lá na hora certa, no tempo certo, e tirar do trilho. A gente tem a sensação, vou ter liberdade, desvia, velho. Desencarrilha, sai fora. Problema para nossa cabeça. Ainda tem mais coisas que eu vou puxar dos filhos, mas vamos começar o segundo princípio. E vós, pais? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ver essas três coisinhas que nós temos aqui, olha. Provocar a ira, criar na disciplina e na admoestação. Muitas coisas provocam a ira dos nossos filhos. Eu já provoquei. Sou humano, estou estressado, falo na hora errada, do jeito errado, a gente faz isso mesmo. E a gente tem que se reconhecer quando erra, pedir perdão, tá? Mas isso não tira a nossa autoridade. O pai tem que ter firmeza para ir lá e reconhecer quando errou, quando provocou, em vez de corrigir, corrigiu de forma irada, só vai provocar a ira, a gente faz isso. Às vezes provocamos a ira quando a gente sufoca demais. Tem um limite, mãe. Tem um limite, mãe. Tem mãe que trata do filho com 20, 30 anos como se ele tivesse 8 anos de idade. Você está sufocando, isso é uma forma de provocar a ira. Desestimulando muitas vezes. Nós não estimulamos nossos filhos como deveríamos, irritamos com coisas desnecessárias. Os pais erram também. A primeira coisa que eu ensinei ao meu filho, você tem um pai pecador, que vai errar, mas ele ainda é autoridade sobre a sua vida. Imperfeita. E vou dizer, as minhas imperfeições vão ajudar você a crescer. Você vai viver debaixo de um pai imperfeito. E vai ter que crescer para conviver comigo, porque eu não sou fácil. A verdade é essa. E é essa que é a realidade que a gente vive. Pais provocam a ira dos filhos, estão errando e prejudicando, não é educar, estão deseducando, a gente sabe disso. Temos que ter brio para chegar lá para o filho e falar, filho, errei, falei da forma errada, eu me exaltei demais, entendeu? Fora isso, duas coisas básicas, correção e orientação. Damos o norte e quando está saindo do trilho a gente tem que ir lá e corrigir. Corrigir envolve muitas coisas, gente. Eu sei que nós estamos numa época da lei da palmada, você não pode... Cada pai sabe o limite. Cada pai sabe o filho que tem. Os nossos filhos não são iguais. Esquece esse negócio. Criei tudo igual, deu tudo errado. Não é igual. Cada um é um. Olha, tem filho que se você falar duro, ele... Tem filho que você vai falar duro, mesmo que nada. Você vai dar chinelada, mesmo que nada. Você vai cortar, mesmo que nada. Cada um é um. Você tem que saber a casca dura que cada um tem. Casca dura às vezes, velho. Um com uma chineladinha na hora certa, no lugar certo, sem abuso, sem, depois de tentar todos os meios necessários, resolve. Tem uns que não resolve. Tem filho que é mais duro do que o outro, gente. A gente tem que admitir isso. A natureza dele é diferente. Independente do tipo de correção que nós damos, toda correção tem que ter restauração. Os nossos pais muitas vezes não faziam isso. Muitos de nós guardamos mágoas porque a gente levava e não era restaurado. Só ia ver de novo quando é para levar outra, e depois outra, e depois outra. Gente, princípio bíblico, nós somos cristãos, nós temos sabedoria da palavra de Deus. Restauração. Corrigiu, deu o que tinha que fazer, o castigo, a correção, cada pai sabe. Eu não me meto nisso, tá? Tem pai que fala, não, eu nunca dei uma chinelada no seu filho. Amém, glória a Deus, eu queria nunca precisar dar chinelada ao meu filho. Uma benção, mas não é verdade isso. Cada um sabe. Terminou, filho, dá um tempo, deixa ele pensar na vida um pouquinho. Vai lá na hora certa, senta com o filho, com a filha, vamos restaurar. Mostrar para foi o seguinte, filho, eu tenho uma orientação da palavra de Deus. Se eu não fizer isso, eu estou pecando contra Deus. Por amor, gente, círculo de proteção. O pai que não corrige o filho, deixou ele sair do círculo de proteção, não ama.
A Bíblia diz claramente, o pai que não corrige não ama, porque dá trabalho corrigir. Estresse, meu Deus, traga almoço, gente. Tu não sabe disso, né? Perde o dia e fica estressado. À noite você nem dorme direito, irrita todo mundo. A pior coisa do mundo é corrigir filho. Mas é por amor que a gente faz isso. Pagamos o preço. E por temor a Deus, porque a Bíblia manda. Assim como o pai corrige o filho que ama, o Senhor corrige aqueles a quem ele quer bem. É princípio bíblico. Não tem jeito, gente. Não corrigiu, não ama, filho. Não tem história. A relação aqui é de amor. A Bíblia diz, quem ama obedece. Então o filho ama você quando ele te obedece. Não que ele faz algum agrado, não. Quando ele te obedece. Não é dia dos pais, fica aquelas coisinhas lá, não é nada disso. Filho ama pai quando obedece. E pai ama filho quando corrige. Relação de amor. E ambos estão debaixo de Deus. Círculo de proteção. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Estilo de vida. Eu gosto muito de Deuteronômio 6. Orientação é no dia a dia, convívio. Eu sei que a vida está difícil, a gente não tem tempo para ficar com nossos filhos, mas não temos que achar tempo, gente. Nós vamos ter que achar um tempo. Nós temos tempo para tudo, para ganhar dinheiro, para os nossos projetos, nós vamos ter que ter tempo para os nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Começa comigo e com Deus. O negócio é entre eu e Deus. Do meu coração tem que ir para o coração do meu filho. Se não tiver no meu coração, não funciona. Aí eu vou inculcar, trazer para dentro dele. Falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. É um estilo de vida, convivência. Mostrando os princípios no dia a dia, nas coisas cotidianas. Nós precisamos achar tempo, não é fácil, gente. Existem tempos formais, né, que a gente para, vamos fazer uma oração. Olha, não é possível, gente, o dia tem 24 horas. Eu sei, está ficando cada vez mais difícil na minha família. Meus filhos vão crescendo, cada um tem um horário, a casa vai virando uma pensão. Já é pensão na casa de vocês? É, porque cada um tem um horário, né? Pensão, um almoça às 11, outro meio-dia, outras 2, o outro não almoça. É assim, né? Mas nós temos que achar um tempo, pelo amor de Deus. Um final de semana, um feriado, uma noitinha, para. Vamos reunir a família e fazer uma oração. Vamos ler um trecho da Bíblia. Nós temos que achar tempo para isso. Eu já compartilhei muito com a igreja essas coisas. Estou aqui há 12 anos, né? Mas muitos irmãos novos aqui. Coisa mais gostosa que tinha. Eles pequenininhos. E eu continuo fazendo, mas cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil de achar. O que a gente chama de um café com graça. Mãe, faz aquele bolo de chocolate. Prepara, coisa gostosa. Põe na mesa. Entendeu? Frios, pão, fresquinho, gostoso. Nós vamos fazer aqui uma leitura bíblica. Senta ao redor da mesa, que coisa gostosa. E começa a falar de Deus. Não precisa ser um sermão, todo mundo senta agora aí, que eu vou ficar em pé. Leva um púlpito desse aqui, vou pregar para você. É convívio, encucarás na tua casa, andando, no cotidiano, ao redor da mesa, coisa mais gostosa. Cada um faz uma oração, conta um problema que está passando lá na escola, você vai conhecer. Tem que buscar um jeito, a gente tem que ser criativo. Eu lembro de uma pessoa aqui na igreja que já estava vivendo o processo de pensão, que os filhos já eram tudo mais velho, trabalhava fora, outros estudavam, morava dentro de casa ainda e tal. Não encontrava. Aí ele conta que ele encontrou um método. Ele fez uma lousinha, uma lousa, colocava na cozinha, porque todo mundo vai na cozinha, um lugar que todo mundo vai é cozinha, né? Comida. Então colocava aquela lousinha do lado da mesinha lá, do lado do lanchinho, do café, e todo dia de manhã esse pai escrevia um versículo da Bíblia. Esse versículo vai ser a meditação desse dia. Todos os filhos iam lá, liam aquilo enquanto estavam comendo, deixavam um recado. A gente tem que usar a criatividade, pelo amor de Deus. Isso é o tempo da lousa, gente. Hoje é digital. Mas na lousa é interessante, porque para lá para comer, ele está lendo. Temos que encontrar meios de inculcar os nossos filhos. Essa é a nossa parte. Os pais têm um ponto deles. Dr. Ted Tripp, maior autoridade nessa área, gente. Tem, olha. Eu vou pôr uns links lá para os irmãos na internet, mensagens maravilhosas, estudos profundos, palestras assim extraordinárias. Eu estou crescendo muito ouvindo e lendo o livro dele. Ele usa um termo que eu gosto muito, que ele chama de influência formativa. Os pais exercem sobre os filhos o que ele chama, tá, de influência formativa. Tudo a ver aqui com o texto, aplicando o texto para a nossa vida. Essa influência formativa que ele chama aqui, é o seguinte, gente, nós sofremos influências formativas, a vida, a experiência. Tá? Esperamos que os pais exerçam uma forte influência formativa sobre os filhos, mas tudo está influenciando. Só que tem um detalhe, gente.
essa é a nossa parte, pais. Tá? Você fez dever de casa? Você, quando batizou seu filho, você fez um voto de orar por ele e com ele. Você tem cumprido esse voto? Essa aí Deus, não tem nada com isso. Você tem exercido influência formativa, aproveitado as oportunidades, criado circunstâncias, investido nessa área sobre os filhos. Só que tem um detalhe: a influência formativa nunca será determinante. Agora eu vou tirar o peso das costas dos pais. Cuidado com aquele livro, com aquela Provérbios que eu já preguei, ensinei várias vezes na igreja. Não é promessa. Ensina a criança o caminho que for andar e quando ficar velho não se desviar dele. Aquele livro está onde? Esse versículo está em qual livro da Bíblia? Provérbio. Provérbio é livro de promessa? Não. Esse que é o problema. Só nos vê o gênero literário que está lendo. Lê promessa, lê livro de sabedoria. Provérbios é livro de sabedoria. É a orientação do que a gente deve fazer. E a expectativa que a gente deve ter de resposta. Mas não é promessa, gente. Porque envolve muita coisa. Ué, se fosse tão simples assim, eu ensino a criança e tudo vai dar certo. É assim a vida? Não, gente. Aquilo não é promessa. Porque tem pai aqui que ensinou 2 filhos. Um está na igreja, outro está fora. Ou está longe de Deus. Está num mundo distante, fazendo coisa errada. Isso acontece. Ai, meu pai, o que aconteceu? E carrega o peso, eu não ensinei. E aí o pastor às vezes pega aquele provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará. É promessa de Deus. O cara fez uma péssima hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. E a homilética dele foi bonita, mas a hermenêutica é errada. Provérbios não é livro de promessa, é de sabedoria. É o que a gente vai fazer. Filho, é o seguinte, você faz isso e ora para que dá certo. Entendeu? Mas não é promessa, porque tem o outro lado. É o outro lado que determina. Eu sei que nós estamos vivendo uma época que é assim, ninguém é responsável pelo que faz, mas todo mundo é responsável pelo que o outro faz. Presta atenção no que eu falei. Ninguém é responsável mais pelo que faz. Mas todo mundo é responsável pelo que o outro faz. Na nossa sociedade é uma ideologia que ensina isso. Isso impregnou na nossa vida que a gente não percebe o que está acontecendo. Presta atenção na frase. Ninguém é responsável pelo que faz. Então o camarada faz um negócio errado. Não, olha, ele não é responsável. Então outro foi responsável porque ele está fazendo isso. A sociedade, então o camarada vai lá, ele seguiu o caminho do mal, da bandidagem, ele vai lá, rouba, um pobre coitado, vítima do capitalismo selvagem. Os pais que não orientaram o direito, era uma vítima. Então ele não é responsável pelo que faz. Sempre tem alguém responsável pelo que a pessoa fez. Essa é uma frase que entrou, uma filosofia, uma sociologia que tomou conta das pessoas. Nós não responsabilizamos mais os nossos filhos. Nós sempre queremos pensar que não, olha, foram as circunstâncias, as dificuldades da vida, a vida é dura. A vida é dura sim, filho. Mas vou dizer uma coisa para você, influência formativa não é determinante. E eu vou fazer o melhor pelo meu filho, isso é entre eu e Deus, vou responder um dia diante de Deus. A vida vai oferecer experiências para os meus filhos. E nós também sofremos influências formativas na nossa juventude e na nossa adolescência, não é verdade? Então, o que acontece aqui é o seguinte: o que é determinante é como eles e nós reagimos às influências formativas. Isso será determinante. Pensa nessa frase: ninguém é responsável mais pelo que faz, mas todo mundo é responsável pelo que o outro fez. É sempre assim. Nós estamos tirando a responsabilidade individual na sociedade e às vezes dentro da nossa casa. A sua parte, filho, você fez voto, ore com ele, por ele, ensina, faz a sua parte. Agora, filho, eu tenho um detalhe: ele vai ter que corresponder. Ele vai responder diante de Deus. Por isso, senão, não estaríamos estudando isso aqui. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Se eles não obedecerem e saírem do círculo de proteção, eles vão ter que aprender a responder por isso. Então há um limite. Até onde que a gente pode ir? Isso é assim, uma coisa simples. Mas a gente esquece na prática. Então, a gente pega, por exemplo, histórias maravilhosas na Bíblia. Gente, você não vai ver adolescente ter vida fácil na Bíblia, viu? Maria teve Jesus, ficou 16, 17 anos, uma menina. A pressão, as lutas que ela enfrentou, novinha. O José do Egito. A vida foi fácil com José do Egito? Foi. Tudo errado lá. A influência formativa do pai foi péssima, pior possível. Ele subprotegeu, fez diferença entre ele e os outros irmãos, mimou,
Ele estragou o filho de todo jeito que podia estragar. Os irmãos traíram, foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito, foi traído temendo a Deus pela mulher de Potifar, foi para a cadeia, mas sofreu, comeu pão. Influência formativa na vida dele. Não determinou quem ele veio a ser. Você pega inúmeros, pega a história de Daniel, adolescente, arrancado dos seus pais, eles sofreram exílios, eles foram arrancados do seu país para outra cultura, eles sofreram um processo de aculturação, e foram impregnados de um monte de coisa errada, e longe dos pais, e sofrimento, e dificuldade. Isso não determinou a vida dessas pessoas. Então, gente, eu sei que nós estamos sofrendo uma pressão da sociedade, do vitimismo, e nós vamos ficar eternamente se vitimizando. Eu vivi isso até um período da minha vida. Perdi a minha mãe com 6, 7 anos, uma doença grave. Meu pai sofreu muito com isso, caiu nos vícios. Perdi um irmão com 17, caí nos vícios também. Passava metade da minha vida, eu tenho 40, até metade da minha vida lamentando, ai que vida triste que eu tive, olha aí o que aconteceu na minha vida. Eu sei, influências formativas foram fortes, duro, é difícil. Mas chega uma hora que eu tenho que acordar. Eu vou morrer lamentando porque eu tive uma vida difícil na minha infância. Então muitos jovens estão sofrendo o vitimismo. Entendeu? Não são mais responsáveis pelo que fazem. A vida é difícil. Muitos estão sendo criados sem o pai e a mãe juntos, pais divorciados. Alguns perderam os pais cedos. Alguns estão sofrendo dificuldade, privação econômica. Uma série de coisas que você sofreu na sua infância, na sua adolescência. Nós vamos ficar o resto da vida dizendo isso. Não é determinante. E eu vou dizer, as dificuldades deveriam servir para nos fortalecer, para nos capacitar. E é isso que nós temos que fazer com nossos filhos. A vida está dura, dificuldade, tal, então vamos nos fortalecer em Deus. Entender que as dificuldades vêm, e quando Deus tira o natural, Ele vai dar o sobrenatural para a gente enfrentar. Quando Ele tira o ordinário, Ele vai dar o extraordinário. Está lá, isso sim é a promessa. Ler a palavra de Deus. A minha graça e o meu poder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto Deus tira recursos e forças humanas, Ele vai dar em dobro. Vai dar em dobro. E precisam parar com o vitimismo. Desculpa usar exemplos pessoais nossos aqui, mas um exemplo positivo, gente, que a gente tem que usar. Esses dias, né, Evaristo, conversando com o nosso irmão. Vai conversar com o nosso irmão, qual é essa história dele? A filha dele, praticamente cega, 3% só de uma vista, ia ser vitimizado o resto da vida. O pai sofreu acidente de carro, né, Evaristo? Está aí, na cadeira de roda. Vou contar 2 coisinhas só. A filha dele já fez 2 faculdades, está noiva, vai casar. Vitimismo. Tem jovem aí com os 2 olhos, com saúde, com tempo, com o pai investindo e não vira nada. Nosso irmão ali na cadeira de roda, desculpa usar o exemplo, Evaristo, mas faz mais do que metade de nós aqui com 2 pernas. Vai conhecer a vida dele, você vai ver a história dele. E a turma se vitimizando. E os jovens com saúde, com olho, com perna. A vida foi dura. Você está muito fechadinho no seu mundinho. Olha para fora e vê vida dura. Então, meu querido, isso não pode ser determinante. Influências formativas nós vamos sofrer de toda sorte, para o bem e para o mal. Mas elas não podem determinar quem nós vamos ser. Deus nos deu a sua graça para a gente escolher o caminho certo entre o bem e o mal, e fugir da aparência do mal, e deixar de se vitimizar, e começar a responder diante de Deus. Então, jovem adolescente, você tem que pensar bem isso aí. Se o seu pai está fazendo a parte dele, ele está em paz com Deus, filho. Amanhã seu pai não vai estar mais aqui, nem sua mãe. E você vai ter que responder diante de Deus. Como você sofreu as influências formativas do seu pai, como você reagiu a ela, como você reagiu às influências formativas negativas da sua vida, e o fim o que vai dar. Nós temos que mudar essa história, que estão nos ensinando, que ninguém é mais responsável pelo que faz, todo mundo pelo que o outro fez. Para concluir aqui, meus irmãos, esta geração tem características peculiares, eles irão enfrentar diversidades e enfermidades emocionais que nós e nossos pais não enfrentaram, mas enfrentamos outras. Mas existem princípios que ultrapassam tempos, épocas, as mudanças sociais e culturais.
A não observância desses princípios só irá agravar a situação e trará maiores prejuízos para todos. Esse princípio não muda. Paulo fez um link puxando 5.000 anos lá, um mandamento. E eu estou puxando 2.000 aqui. Quantos milhares de anos tem esse mandamento? Não muda, filho, não muda. Os pais devem orientar, ensinar, corrigir, conduzi-los no caminho com sabedoria. Vamos fazer a nossa parte. Mas há um limite, gente. A decisão de aprender e ser bem-sucedido também depende dos nossos filhos. Eles têm que sentir a responsa. Minha parte estou fazendo. Dei oportunidade, dei estudo, levei na igreja, ensinei a palavra. Fazer a minha parte. Mesmo sendo pecador, imperfeito, a gente erra, mas está aqui, ó. Quando a gente erra, a gente tem que corrigir, tem que reconhecer. Corrigir o filho, restaura. Estou fazendo a minha parte. Ele vai ter que responder diante de Deus. O filho também tem uma responsabilidade progressiva isso. Vai aumentando essa responsabilidade. Ele deve decidir se ele vai acatar e crescer no caminho da humildade, da maturidade e acolher a orientação dos pais ou não. Ele tem que decidir se ele vai ficar no círculo de proteção ou não. E ele tem que saber responder pelas consequências. Que Deus nos dê a graça de entender a nossa época, o nosso tempo, e discernir e ter sabedoria realmente diante das dificuldades que os nossos filhos, nossos netos estão enfrentando. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que tomar uma decisão. Ou eles vão ficar eternamente vitimizando a vida deles, ou eles vão realmente assumir o norte da vida deles, diante de Deus, com a graça de Deus, e chegar onde Deus quer. Vamos fechar os nossos olhos. Que Deus nos abençoe. Ó Pai bendito, o desafio é grande, Senhor. As lutas são enormes. Mas eu oro, ó Pai, pela nossa geração mais nova que está chegando. Por essas crianças que ainda estão no colo, Senhor. E pelos seus pais, primeiramente. Que o Senhor capacite esses pais, Senhor. Que possamos, dentro da nossa casa, mostrar o caminho, Senhor. Fazer o que estiver no nosso alcance. Mas preparar os nossos filhos, porque a vida lá é dura, Senhor. As adversidades são reais. E muitos deles vão começar a enfrentar desde cedo, Senhor. E precisamos prepará-los. E não sufocá-los, superprotegê-los, mimá-los. E depois entregá-los para esse mundo, Senhor, para serem destruídos. Dê força, sabedoria para os nossos pais. Abençoe aqueles que estão já entrando na fase da adolescência, pré-adolescência, 10, 12. Capacita esses pais, Senhor. Tenha misericórdia. Toca no coração dessas crianças, Senhor. Que a gente não terceirize a espiritualidade deles para a igreja. É muito pouco, Senhor. Uma vez por semana, um encontro de jovens, uma escola dominical, não é nada, Senhor. O dia a dia ali em casa, Senhor. Em cooperação com a igreja, sim, é importante esse momento. Mas eles, sem o trabalho dos pais, não vamos chegar em lugar nenhum, Senhor. Capacita esses pais, abençoe, Senhor. Essas crianças, abre o entendimento, toca no coração, acorda, Senhor. Os nossos jovens, adolescentes, alguns que já estão esfriando na fé, Senhor, nem começaram a vida ainda. Ainda tem uma longa caminhada pela frente, ainda estão debaixo da proteção dos pais, e já estão esfriando, já estão se perdendo muitas vezes dentro de casa, Senhor. Põe a tua mão em nome de Jesus. Muda esse coração, Senhor. Transforma essa vida. Traga humildade, quebrantamento, Senhor. Que as influências formativas dos pais marquem essas crianças. E as influências formativas desta vida, que é dura, possa servir para amadurecê-los, fazê-los crescer, Senhor, e prepará-los para enfrentar a vida. Fortalece, Senhor, os nossos filhos, nossos jovens. E eu quero orar pelos pais desses jovens, Senhor, dê sabedoria, Senhor. Vida de oração, Senhor, para colocar os nossos filhos no teu altar, Senhor. Todos os dias, Senhor, porque a luta é grande. É uma luta espiritual, é uma luta social. E eles vão ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde, Senhor. Desvenda os nossos olhos, dê-nos graça. Eu oro, Senhor, última oração por aqueles que já se afastaram, que estão longe, Senhor.
Tu sabes, ó Deus, que tem pais aqui, Senhor, que tristeza no coração. Filhos que não fizeram uma oração, Senhor, ao longo desse ano. Não vêm mais na igreja, não lê mais a palavra. Alguns já se envolveram com coisas erradas, Senhor, com vícios, com pecado. Estão fora do círculo de proteção e já estão sofrendo consequências, ó Pai. Põe a tua mão, ó Deus, e traz para perto, Senhor, de novo, em nome de Jesus. Tu conheces o coração de cada pai e de cada mãe aqui, Senhor. Tu conheces a nossa história. A nossa família está nas tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa esta igreja, ó Pai, que ela seja forte. Que espiritualmente ela seja capacitada, Senhor, para instruir os pais, para que eles cumpram, Senhor, o papel de pai e mãe e façam a parte deles, ó Deus. E que os filhos possam corresponder, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.